Bom, sou Mayara, componente do grupo 1. Nosso grupo que ficou com o tema 1 é a evolução dos Estados modernos. Vou falar um pouco, dando continuidade do que os meus colegas já falou, né? Então, o fortalecimento do poder monárquico interessava a burguesia, porque faria dos reinos unidades políticas com uma autoridade central que produziria leis uniformes, estabeleceria padrões monetários e de peso e medida, além de fazer cessar as guerras locais e submeter os poderes militares feudais, garantindo assim segurança à propriedade e os comerciantes. Já para os monarcas, essa aliança, ela traria os recursos financeiros necessários para custear o aparelhamento militar, né? Pois os reis não conseguiram nem sustentar os senhores feudais sozinhos, tampouco sustentar as forças armadas e o aparato burocrático institucional, que é ministérios, polícia, tribunais, etc. A expansão-chave desse processo é a centralização do poder público, ou seja, centralizar o poder político, né? O desafio dos monarcas era concentrar em si a capacidade de governar, ou seja, segundo Michel Foucault, não apenas gerir as estruturas administrativas do Estado, mas a maneira de dirigir a conduta dos indivíduos dos grupos para poder governar, né? Para governar de fato, o rei precisava ter meios para garantir a obediência. Então, ele tinha de ter esses meios, né? Essa garantia não existiria sem que o rei tivesse como obrigar alguém a obedecer. Caso essa pessoa não fizesse espontaneamente, isso somente se garantiria pela força, né? O novo Estado que surgiria encabeçado por um rei que efetivamente pretendia governar se consolidou na medida em que a monarquia constituiu exército forte para poder impor-se em seu próprio reino. Esses novos exércitos foram também inspirados no modelo romano, recuperado por pensadores como Nicolau Maquiavel, que viveu entre 1469 e 1527 e recomendou a formação de forças armadas distrito do reino, e não ao pouco confiáveis tropas mercenárias, que fossem permanentes e profissionais. Com o apoio burguês, os príncipes europeus puderam financiar exércitos numerosos, a construção de novas fortalezas e a utilização das armas e a utilização dos mais poderosos recursos militares envolvidos até a invenção da bomba atômica, a pólvora, né? As armas de fogo, muito caras e difíceis de manejar na época, foram fundamentais para que as milícias medievais, com seus cavaleiros, espadas, lanças e armadura, fossem derrotadas, categoricamente, pelos recém-formados exércitos reais. Portanto, a nova forma do Estado, que surge no final da metade da Idade Média, teve como característica fundamental a centralização do poder político nas mãos dos monarcas, centralização que só foi possível com a concentração do poder coercitivo em favor do rei. Sobre esse traço especial da nova organização política que ficou conhecida como Estado moderno, há uma passagem hoje clássica do sociólogo alemão Max Weber, que é importante. O Estado moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucionalmente que procurou, com êxito, monopolizar nos limites de um território a violência física legítima como instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais da gestão. Weber, 1993, página 2062. Nesse trecho,
há 3 questões que são importantes para frisar, né? Que a gente não deve esquecer. Onde o Webb afirma que o Estado é uma instituição, ou seja, um conjunto de agências específicas, escritórios, departamentos, ministérios, tribunais, secretaria, etc., que visam tornar possível a prática do governo a partir de uma autoridade centralizada. Também onde o poder centralizado reuniu nas mãos do Estado recursos necessários para governar, porque dispõe do monopólio legítimo da força física, ou seja, só poderia haver uma única autoridade armada legítima e legal. Sem isso, será impossível governar. E o terceiro ponto que é interessante a gente pensar, né, é que esse poder de governar se daria nos limites de um território. Portanto, o Estado tem fronteiras, dentro das quais exercer sua capacidade do governo. E é basicamente isso, né? A gente vê que frisa bastante aqui a questão do governo centralizado, né? De onde começou a descentralização. E nossos colegas vão dar continuidade falando um pouco sobre como foi ocorrendo no decorrer dos tempos, né? E era isso.